Muito bem, queridos irmãos, estamos aqui para mais uma live e damos graças a Deus porque podemos chegar mais um dia para nós cumprirmos essa agenda que temos determinado desde a semana passada, né? Bem-vindos aqueles que já estão chegando, são bem-vindos aqui na nossa live. Eu estou desde ontem improvisado, né? Mas assim, não estou na minha casa porque estou com o meu pai internado em tratamento de Covid, mas graças a Deus ele está muito bem, está se recuperando muito bem. Mas nós louvamos a Deus que ainda estamos conseguindo fazer as lives. A partir da próxima semana, acredito que voltamos para estar em casa e conseguir fazer as lives de uma forma mais tranquila. Mas louvamos a Deus. Vocês que já estão chegando, manda aí um aviãozinho, chama mais alguém para participar da live. E me fala também, antes que o nosso convidado de hoje, que é o pastor Elton John, me fala aí quem está acompanhando desde a semana passada, o que é que está achando, que o que é que tem sido mais abençoador para vocês, o que é que vocês ainda estão sentindo falta, para a gente ir vendo aí. Sejam muito bem-vindos, entrando aí todos, irmã Vitória, Caliane, Felipe, Silvio. É um prazer recebê-los, queridos, que Deus abençoe. Antes que o nosso convidado chegue, pastor Elton John já entrou aí, daqui a pouco eu vou chamá-lo. Me fala aí quem está participando. Irmã Gabriela, de Londres, muito bem, a paz do Senhor, bem-vinda, querida. Quem está participando aí desde a semana passada, o que é que está achando, o que é que os irmãos estão aproveitando dessas lives. Me fala aí rapidinho que eu vou já chamar o nosso convidado que já está aí acompanhando, né? O pastor Elton John, ali diretamente do Paraná, ele que é um potiguar que nós exportamos para lá, para o Paraná, não é? Deus exportou, na realidade, levou ele para lá e ele está ali fazendo a obra do Senhor e pregando a palavra, e que bênção que ele está ali, mas hoje vai poder participar aqui conosco. Muito bem, Gabriela. Que bom que tem sido importante essas lives. Quem está acompanhando aí desde a semana passada, me fala aí o que é que está achando, o que é que estão sentindo ainda, que gostaria de ouvir. Eu estou preparando já umas lives para fevereiro, tá? E glória a Deus que atendendo a pedidos, nós já estamos fechados aí com mais 2 mulheres para o mês de fevereiro. A próxima semana nós teremos outros convidados. Aí vamos ouvir gente de outras tradições. Vamos ter aqui alguns pastores batistas, vamos ter um pastor nazareno, vamos ter aí gente de outras tradições, que é para poder a gente ir também, né, vendo como acontece lá com eles. Aqui nós vamos vendo aí que quase todo mundo começou da mesma forma, né, na pregação. As experiências variam um pouco, mas todas têm uma certa coincidência. E na semana que vem nós vamos ver se com os batistas, se com os nazarenos também a coisa acontece assim, ou é diferente lá. Vai ser importante para nós podermos ouvir também outras tradições, né? Bem-vindos, irmão Júnior, irmão Cleito Rodrigues. Glória a Deus, Caliane, porque ele tem nos proporcionado estar nessas lives para nós aqui aprendermos uns com os outros. Tenho aprendido bastante também com os nossos convidados. E hoje vamos receber ali do Paraná o pastor Elton John, que vai compartilhar conosco também daquilo que ele tem aprendido, das suas dificuldades iniciais e de uma dica importante que ele vai trazer aí
para os nossos queridos que estão acompanhando aí. Eu vou já chamar o pastor Elton John para nós podermos iniciar a nossa conversa. Vou chamar, graças a Deus. Cada live tem contribuído um pouco aí, né? O John, já chamei-o e ele vai então já entrar na conversa conosco. Glória a Jesus. Pastor Elton John, a paz do Senhor, meu amado. Paz do Senhor, pastor Kleber, tudo bem? Tudo bem, meu amado, graças a Deus. Como é que está você? Como é que está a família? Está tudo bem, graças a Deus, a família está tudo bem, graças a Deus. Espero que a sua também esteja bem, apesar das circunstâncias que estamos vivendo, mas estamos bem. É verdade. Eu estou com meu pai internado, tá em Mossoró aqui, com o Covid, mas graças a Deus já está. Na realidade, não é nem o Covid mesmo que ele está, a fase do Covid já passou, por algumas complicações respiratórias decorrentes disso, mas está melhorando, está bem melhor, graças a Deus. Esperamos até o final da semana que ele tenha alta. Mas a minha mãe praticamente foi assintomática, o que foi uma benção, porque não teve aí nenhuma complicação, graças a Deus. Meu filho também já teve, também quase sem nenhum sintoma, e graças a Deus estamos caminhando bem. Mas, meu querido, muito obrigado por tirar um tempo aí da sua agenda para nos atender aqui. Prazer grande recebê-lo aqui na nossa live com essas dicas para pregadores e deixar já um espaço aí para a sua saudação inicial. Pastor Kleber, a alegria é minha, o prazer é meu, poder estar aqui batendo esse papo interessante, pedagógico, que vai nos ensinar muito, né? A gente aprende diariamente. O quarto aqui que eu tô, ele está um pouco assim meio nublado, porque está chovendo muito, pastor, aqui. Está chovendo muito mesmo, e aqui na cidade que eu estou, a trovoada aqui é pesada. Sim. Eu ainda tento me acostumar, porque tem hora que dá um certo medo. Então, está tudo meio escuro aqui, a lâmpada não é tão... Eu coloquei a mais forte aqui, mas tá aí. Mas no mais, pastor, está tudo tranquilo, graças a Deus. Estamos vivendo dias difíceis, mas está tudo bem. Então, eu quero Amém. deixar a paz do Senhor para todos os irmãos que já estão conectados aí. E que bênção estar aqui com o Senhor. Eu digo isso sem medo de errar. O Senhor é uma das referências para o meu ministério, para o meu chamado, no sentido de estudante da palavra, de um homem muito comprometido com a palavra, tanto o senhor quanto o pastor Cláudio Maia. Na verdade, uma frase do pastor Cláudio, quando eu estive pregando lá na Satélite, mudou a minha forma de estudar e também a minha forma de pregação. Então, eu devo muita coisa a vocês dois, Glória em a nome de Deus. Jesus. Glória a Deus, querido. Isso é Deus que faz nas nossas vidas, né? Mas nós vamos já direto ao assunto, porque a nossa conversa aqui é um tanto rápida, né? Estamos no horário de almoço, tem gente que está trabalhando, parou um pouquinho para poder acompanhar-nos aqui. Então, pastor, vamos começar conhecendo um pouquinho como foi o início dessa sua caminhada de pregação, como foi que o senhor começou a pregar, quando foi isso, não necessariamente datas, mas assim, em que época da sua vida e como foram as primeiras oportunidades e quando chegaram os primeiros convites. Nos fala um pouco dessa história aí, por favor. Pastor Kleber, a minha primeira oportunidade, o meu primeiro contato com o microfone, púlpito e público, foi em outubro de 99, após um mês da minha decisão para Cristo. Então, eu abri o Salmo 40, ali os 3 primeiros versos, expressei a alegria da nova experiência. Não fui muito exitoso, porque um mês também não tinha como, mas a minha primeira oportunidade foi essa. Então, logo em seguida, comecei a sendo trabalhado pelo pastor, que era meu pastor na época, na cidade de Macaíba, no Rancho dos Profetas. Ele foi me ajudando, ele também é um pregador, pastor Josenildo Gonçalves, apesar de pastorear. Ele foi me ajudando, me dando dicas e tal. E aí a gente foi desarnando, como a gente fala aí no Nordeste. Aí
na nossa região. Mas a minha primeira oportunidade assim para pregar a convite foi na congregação do Vilar, congregação qual eu congreguei 17 anos. Então foi num culto de jovens, num culto normal, sem ser festa, sem ser congresso. Foi uma oportunidade que eu preguei, dada pelo presidente, o líder da mocidade na época, que era o meu primo, Paulo Henrique, e aí a gente pregou, e acho que foi benção. Acho que foi benção, apesar do nervosismo, mas foi benção. Amém. Depois que vieram outros convites para atender a agenda, aí a coisa foi ficando mais séria, né? Isso é verdade, pastor. Aí quando teve a primeira oportunidade, a gente ficou sendo usado bastante nos cultos de jovens, eu devo muito a isso, aos cultos de jovens, e aí foi vindo as primeiras oportunidades. Então, em 2002, eu comecei a receber convites nas congregações de Macaíba mesmo, ali Campinas, o Tempo Central, para pregar nas integrações de jovens. Eu lembro que eu preguei em 2002, numa integração de jovens. Tem um estudo da Bíblia Pentecostal chamado Oração Eficaz. Com certeza o senhor sabe. Eu gravei esse estudo inteiro, pastor Kleber, na cabeça, e eu abri a Bíblia e citei ele inteiro. Eu citei ele inteiro. E graças a Deus o Senhor sempre me deu assim uma mente boa para poder gravar as coisas, e eu preguei ele inteiro. Quando eu terminei de pregar, aí o líder da mocidade falou assim: rapaz, você pregou o sermão da Bíblia Pentecostal todinho. Eu falei: mas não foi a Bíblia. Não tem problema. Muito bem, isso é importante. Cada um tem a sua história e como é importante a gente respeitar a história de cada um e ao mesmo tempo ir aprendendo uns com os outros, né? Porque às vezes tem gente que está começando aí e acha que porque ainda não foi convidado para grandes eventos, ele está sendo menosprezado, desprezado, mas nós estamos vendo que todo mundo praticamente que está passando por aqui teve um início numa situação bem simples e graças a Deus que hoje já está em situação de receber convite para pregar em grandes espaços, né? Mas, pastor Welton John, se o senhor pudesse voltar lá no ano de 2002, lá em 99 ainda, chamar aquele jovem, na época talvez mais cabeludo assim, e chamá-lo num cantinho e dizer: olha, meu filho, faça assim, faça assim, faça assim. Que dicas, que orientações o senhor daria lá? Ou seja, alguma coisa que hoje o senhor pensa assim: rapaz, se alguém tivesse me falado aquilo, se eu tivesse tido esse tipo de orientação naquela época, eu tinha errado menos, eu tinha me ajudado, eu tinha feito uma diferença. O que o senhor diria para o jovem Welton John quando estava começando a pregar? Pastor Kleber, eu daria 3 conselhos para mim mesmo. Eu achei muito interessante essa pergunta. Eu daria 3 conselhos para mim mesmo. Primeiro, eu buscaria mais o preparo do que a oportunidade. Eu buscaria mais o preparo do que a oportunidade, porque o preparo, ele te faz falar com segurança, ele te dá equilíbrio. E a gente, quando é novo, pastor Kleber, a gente tem o afã, o desejo da oportunidade, a gente luta muito pela oportunidade. Se não tivermos um caráter, ainda que novo, mas trabalhado pelo Espírito, a gente faz até coisas inadequadas e incoerentes. Então, eu daria essa dica, esse conselho para mim mesmo, de que eu buscaria mais o preparo do que a oportunidade. Segundo conselho que eu daria, eu evitaria os excessos. Eu evitaria os excessos. Eu evitaria o excesso número 1, os excessos teológicos. Em que sentido? Eu evitaria o excesso teológico no sentido da gente tentar arrancar coisas inexistentes do texto. No afã da gente assim: rapaz, eu vou pregar isso aqui porque quase ninguém prega, então eu vou pregar isso aqui, eu vou tentar arrancar isso daqui, ou seja, arrancar coisas, eu vou repetir, arrancar coisas inexistentes do texto. Então eu daria esse conselho: rapaz, não vai por aí mais, porque a via correta da interpretação do texto não é essa. E terceiro conselho que eu daria para mim mesmo, pastor, não tem como, quando eu me vejo, quando eu olho para mim,
Tem hora que eu, meu Deus do céu, se eu tivesse cabelo, eu puxava. Era exatamente os excessos físicos no púlpito da igreja. Os excessos físicos, no sentido de grito, pulo, formas expansivas que eu tenho certeza que dava para manter mais o equilíbrio. Então, eu daria esses 3 conselhos. Primeiro, mais preparo para a oportunidade. Segundo, evitar os excessos teológicos. Terceiro, ter muito cuidado nas formas físicas. Eu sei que, como pregadores pentecostais que somos, né, a maioria gosta muito daquela expansividade do momento. E eu sei que o poder de Deus é algo extraordinário, mas existem excessos e eu cometi muito e eu não cometeria mais. Então, esse é o conselho para o jovem Welton John. Que maravilha. Isso é muito importante, pastor Welton, porque é o seguinte, na igreja nós temos diversas pessoas diferentes, né? Isso independentemente de faixa etária. Você tem pessoas que gostam de muito agito, tem pessoas que já se assustam com isso, tem pessoas que gostam de barulho, tem pessoas que preferem o silêncio. Então, quando você é equilibrado, um pouquinho, aí atende aquele que gosta, aí você fica mais calmo, aí já deixa mais tranquilo aquele que não gosta. Mas quando é o tempo todo assim, numa alta rotação, aí muita gente já fica um tanto perturbado, e isso é importante realmente da gente considerar esse equilíbrio, né? E que sirva, porque na verdade essa pergunta, a ideia dela é exatamente nós trazemos uma reflexão do que nós lá atrás precisaríamos de receber de uma orientação, porque isso também serve para quem está começando, que está nos acompanhando aí, ou vai ver essa live depois, e de repente pode receber esse conselho mais cedo do que o Elton John recebeu, que só veio receber agora dele mesmo esse conselho, né? Mas hoje nós temos também aí uma dica especial que você preparou para trazer para os pregadores de hoje, aqueles que estão aí nos acompanhando. E agora a palavra é sua para nos trazer essa dica, para compartilhar com os pregadores e pregadoras da palavra que estão nos ouvindo. Pastor, a dica que eu dou, ela também é bíblica, né? Quando eu descobri esse texto de Lucas 24, 27, a minha vida de pregação, ela mudou muito. E quando eu digo a minha vida de pregação, eu digo a minha vida de exposição no modo geral. Estou aqui no Paraná há 3 anos, 2 anos pastoreando igreja. Então, o contato com a igreja, ela modifica muito a forma de quem vinha na itinerância pregando e passa a pregar. Muda muito. Principalmente a regionalidade. O Brasil é um país muito regional, a regionalidade, a cultural é gigantesca, então muda. Às vezes você vem de um clima forte para um clima frio, às vezes você vem de um clima rígido para um clima que não é tão rígido, então isso muda muito. Mas bem antes disso, esse versículo ele mudou a minha vida de pregação. E como dica bíblica para os pregadores que estão nos ouvindo, eu daria Lucas 24, 27, quando o próprio Jesus disse, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava nas Escrituras. Então, são 4 dicas aí, bem básicas. Primeira dica é que a Bíblia ela é a base da pregação. A Bíblia é a base da pregação. Não existe outro livro que sirva como base da pregação. Jonathan Eduardo disse certa vez que a gente não prega sobre a Bíblia, a gente prega a Bíblia, a gente destila a Bíblia. Então a Bíblia deve ser o livro, cabeça, base, sustento, âncora, para a gente poder pregar. Felizmente nós vemos pessoas que usam outros tipos de livros para fazer as suas aplicações e esquecem do principal que é a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia é a base. A dica que eu dou é Bíblia. Às vezes o pessoal me pergunta assim, pastor, qual o livro que o senhor indica para pregar? Eu falei, a Bíblia. Mas para estudar? Eu falei, a Bíblia. Que a Bíblia, ela é fundamental. Segunda dica, pastor Kleber, é exatamente conhecer a Bíblia, conhecer o assunto que você vai ministrar. O texto diz, começando por Moisés e por todos os profetas. Então, Jesus sabia aquilo que ele estava falando. Então, há um grande problema, por exemplo, no jovem Welton do passado, que ele queria entrar em assuntos que ele não conhecia, que ele não dominava.
E aí, depois que eu descobri isso aqui, ó, começando por Moisés e por todos os profetas. Então, Jesus sabia delimitar, diferenciar lei, profetas, ele sabia. Ele sabia achar as explicações sobre ele em vários pontos da história sobre ele. Então, o conhecimento é fundamental. Esdras 7:10, Esdras nos dá uma aula de que ele dispôs o coração para aprender, para ensinar e para praticar. Então, esse é um versículo também que se encaixa perfeitamente. Então, a Bíblia é a base, mas a gente precisa conhecer a base que a gente está usando na pregação. Terceira dica que eu dou é explicar o texto que se abre para poder pregar. O texto diz, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes. Né? Não pode ser, como disse o pastor Cláudio uma vez, não pode ser uma explicação longa, porque não é um ensino, não é uma aula, é uma pregação, ou seja, é o texto em ação. Pregar é fixar verdades no coração do ouvinte. Então, verdades bíblicas. Então, a explicação deve ser a mais rápida possível para poder atingir o coração do seu público, seja ele não crente ou seja ele crente. E à medida que a gente explica, que é tornar acessível o texto que você leu, você tem a forte convicção de segurança de aplicar com coerência, com cuidado e com muito prazer. E a quarta dica, pastor, que eu dou, ela também está no texto, é a centralidade da pregação. Explicava-lhes o que dele, Jesus, se achava. Jesus é o centro da pregação. Não pode ser o pregador, não pode ser a roupa do pregador, o penteado do pregador, não pode ser a agenda do pregador, que às vezes ele cita a agenda antes de pregar, não pode. A centralidade da pregação é Cristo. É Cristo quem deve exalar do nosso sermão, da nossa vida de pregação. E quando eu digo que a centralidade é Cristo, eu não digo apenas na pregação, mas na vida. Eu digo na vida. Então, Cristo deve ser a centralidade da nossa vida em todos os aspectos para a gente poder caminhar e ser bem-sucedido. Então, pastor Kleber, na minha modesta opinião, dentro do texto sagrado, as 4 dicas são essas. A base da pregação, a Bíblia. Conhecer o que você vai ministrar. Terceiro, explicar com coerência, usando as regras que a gente conhece, tanto gramaticais, interpretativas, exegéticas, e ter a centralidade que é Cristo Jesus. Acho que qualquer pregador fazendo isso, pastor Kleber, por mais dificuldade que ele tenha, talvez o seu público não seja movimentado, mas vai sair equilibrado pela palavra de Deus. Que maravilha, excelentes dicas, porque é uma coisa que eu vejo hoje muitos pregadores descuidarem. Se você vai pregar o Antigo Testamento, né, e Jesus começou lá, Moisés e os profetas, mas você precisa primeiro entender o Antigo Testamento no seu contexto, deixar aquele texto falar no seu contexto, e depois é que você vai pegar aquelas verdades para ver como elas apontam para Cristo ou para o Novo Testamento, porque a gente também não pode ficar apenas lá no texto antigo, mas trazer para o presente naquilo que Cristo tem a oferecer para as pessoas, não é verdade? Verdade, pastor. Um erro comum que eu vejo é que alguém pega textos do Antigo Testamento e ele quer ler dentro das lentes do Novo Testamento, né? Ele olha lá para o Antigo Testamento, ele diz, quem ganha almas, sábio é. Aí ele já interpreta aquilo ali como sendo um camarada na feira, pregando, distribuindo folheto, falando de Jesus, ganhando almas e tal. Ora, mas é lógico que em Provérbios não tem esse sentido. Ele não está falando de evangelização. Ele está falando de conquistar pessoas, amizades e tal, né? É um livro que vai falar da vida prática debaixo do sol e tal. Então, nos livros poéticos, não se pode falar de ganhar almas aí como fosse ganhar almas para Jesus. Agora, eu vou ler e vou entender. Fazer amizade com as pessoas é uma excelente maneira realmente de eu poder depois trazer uma contribuição maior para a vida delas, elas vão me ouvir melhor e tal, e aí eu posso falar realmente através da amizade, eu poder abençoar a vida de pessoas, inclusive com o evangelho,
falando de Jesus para ela, né? Agora, eu não posso pegar um conceito do Novo Testamento e, como a gente diz aqui no Nordeste, rebolar lá no Antigo Testamento, né? Porque isso vai dar problema. O conceito não se aplica lá. A maioria das vezes que o Antigo Testamento fala de salvação, ele está falando de livramento. Não há ainda lá o do Senhor vem a salvação. Amém, isso é importante, mas aí ele está falando provavelmente de livramento, salvação de inimigos, de morte, de desastre, de guerra, e não salvação do inferno, porque aquele conceito não estava estabelecido ali ainda, né? Agora, depois eu trago para o Novo Testamento para aplicar a vida das pessoas. Agora, só que para poder fazer isso, tem que estudar um pouquinho como é importante o pregador gastar as pestanas nos livros, né, pastor Welton? É verdade, pastor. Aquele texto lá de Deuteronômio, eu te colocarei por cabeça, né? O camarada vai e prega, você é cabeça, você não é cauda, né? Há também a grande verdade, pastor Kleber, que as pessoas, muitos não entendem por falta de conhecimento, e é bom aprender, é que a gente usa o Antigo Testamento exatamente para extrair as lições. Foi o que o senhor fez aí agora com Provérbios 11, né? Você pegou um texto poético e prático e aplicou de forma prática para a nossa vida. Então, assim, a gente usa o Antigo Testamento como lições para a gente poder extrair para as nossas vidas. Mas o Novo Testamento já é uma coisa mais, vamos dizer assim, mais profunda. A gente compreende o Novo pelo Antigo, isso aí é verdade. Paulo, nas suas pregações, ele citava muito o Antigo Testamento. Então, isso é uma prova de que não existe um sem o outro. Um está ligado no outro para a gente poder entender as verdades, mas voltando ao que o senhor falou, tem que ler muito, tem que estudar muito, tem que buscar muito. As pessoas até, pastor Kleber, assim, pastor, depois que você começou a estudar, você mudou. Eu falei, graças a Deus, e para melhor. Por quê? Porque o estudo, ele te condiciona, ele te prepara, ele te amadurece, ele abre a sua mentalidade, né? Tem um texto, pastor Kleber, lá em Ruth 2,17, que eu acho muito belo esse texto. Não ferindo a sua historicidade, mas usando de forma de lição. O texto diz que ela apanhou até a tarde e depois debulhou. E isso foi uma efa de farinha. Então eu comparo isso à leitura da Bíblia. Apanhar é trabalhar, é ler. Debulhar é explicar aquilo que você leu. Tá entendendo? Então, tudo isso, ela trabalhou, ela gastou tempo, ela começou de manhã e terminou à tarde. Tem gente que quer pregar um texto, usa o Salmo 89, o verso 10, abre a tua boca e te encherei, e eu complemento de vento, porque não vai ter condições. Né? No Salmo está falando de comida. Pois é. E aí vai complicar mais ainda, mas tem que gastar tempo. É verdade, porque veja, o que a gente olha, acho que o Jefferson que comentou aí, nem todo texto aponta para Jesus, mas por trás de todo texto nós temos que procurar ver o que Deus está fazendo, o que Deus está falando, né? Em qualquer situação, em qualquer texto, nós não podemos simplesmente dizer o que os homens fizeram e depois dizer, faça como essa pessoa, faça como Davi, faça, porque essa não é a centralidade da Bíblia, mas olhar o que Deus está fazendo. E aí mostrar a graça de Deus naquele texto, aplicando a vida dos ouvintes e trazendo aí não somente uma aplicação prática, mas também um desafio para ele aplicar aquilo, de que forma ele vai aplicar aquilo à sua vida, e aí, certamente, fazendo assim, os ouvintes vão sair dali bem enriquecidos. Eu gosto de uma frase do professor Gilton Moraes, que ele diz assim, nós pregamos textos do passado com aplicações no presente, visando mudanças para o futuro. Porque é isso que nós fazemos, né? Nós olhamos, o texto está lá 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos atrás. Porém, nós temos que trazer aquele texto para o presente. E dizer às pessoas que elas tomem aquele texto para si, porque vai
trazer implicações para o futuro delas, né? Seja o futuro imediato, que Jesus vai mudar, abençoar, salvar, curar, seja o futuro eterno, a salvação que Deus, somente Ele pode dar e tem para nos oferecer, e isso é muito importante para nós. Então, fica a dica aí do pastor Welton para os nossos queridos que estão nos acompanhando. Pastor, o nosso tempo já está chegando aí no limite, porque a live passa rápido, mas me diga ainda aí em poucas palavras, qual foi a maior dificuldade que o senhor encontrou nessa transição daqui do Nordeste para ir para o Sul? Quem sabe alguém está pensando, eu vou me mudar, vou pregar em São Paulo, vou pregar no Sul, vou mudar para Curitiba, para não sei para onde. Qual seria a bênção, ou qual seria a dificuldade que essa bênção de ir para aí pode acarretar, que as pessoas de repente estão pensando que é tudo muito fácil, mas há uma dificuldade aí, né? Há grandes dificuldades, né, pastor? Há grandes dificuldades. A maior dificuldade que eu encontrei aqui foram duas. Primeiro foi a regionalidade, que é a cultura, que é frio, aí no Nordeste é quente de janeiro a janeiro, e aqui é frio. Quando é frio mesmo. Quando eu cheguei aqui em 2018, a gente passou um apurado, como eles dizem aqui. Dormia os 4 numa cama com 3 quartos cobertores e não dava conta. Então sofre muito. Eu estou numa região aqui noroeste do Paraná, na cidade de Marialva, a 10 quilômetros de Maringá. Então, ela ainda não é tão frio. Curitiba é pior, dá abaixo de 0. E a segunda dificuldade, pastor, é exatamente do fervor espiritual. Como pentecostais que somos, assembleanos, eu sou da Assembleia de Deus, não mudei. Tem gente que pensa que eu mudei, eu sou Assembleia de Deus. Continuo na mesma Assembleia, respeito todas as denominações, prego em qualquer uma que tenha compromisso com a palavra, vou ensinar em qualquer uma também que tenha compromisso com a palavra. Mas o fervor, pastor, é bem diferente. Aí você faz uma explicação do texto, faz uma aplicação, o povo já tem uma facilidade mais pela impulsividade de receber. Aqui, não. Aqui o povo olha para você assim, você tem que ensinar, pregar e tal, e aí no final é que tem aquele quebrantamento, aquele mover e tal. Eu acho interessante também. Então, acho muito interessante, porque o pessoal absorve mais e se rende no final. Aí é diferente. Cada pegada o povo se rende, às vezes atrapalha até o pregador. Mas, no mais, pastor, tenho vivido experiências muito boas, graças a Deus. Tem nos ajudado muito e a gente vai adquirindo. Como eu disse, senhor, as oportunidades vão aumentando no sentido de responsabilidade. Hoje a gente não prega mais, entre aspas, em evento de jovens, hoje já é uma escola bíblica de obreiros, já é um seminário, a gente participa muito de seminário de escola bíblica de obreiros, então é outra fase que Deus tem nos proporcionado, a gente abraçou a oportunidade mediante o preparo, está se preparando mais ainda, e vamos lutando para continuar honrando Jesus em todos os aspectos. Amém, glória a Deus. E como pastor, também há necessidade de pregar bastante para a mesma igreja, né? Eu passei 5 anos e meio em Galinhos, agora estou lá no campo de Ceará-Mirim, e você imagine pregar 3, 4 vezes por semana durante 5 anos para o mesmo povo. Pense num texto bíblico aí. Eu já preguei nesse texto que você pensou, porque quase... E o povo querendo mais, né, pastor? E o povo querendo mais, isso é interessante. Também eu me apliquei um desafio que, na verdade, não começou comigo, foi um professor lá do mestrado que me despertou essa ideia de pregar na Bíblia toda. Não a Bíblia toda, que é muita coisa, mas na Bíblia toda. Ou seja, eu comecei a ver livros da Bíblia, textos que eu nunca tinha pregado, e comecei a olhar para ele e dizer, não, eu vou procurar, eu vou pregar aqui em Levítico, eu vou pregar aqui em Filemão, eu vou pregar aqui em Obadias, eu vou pregar, porque para que a igreja possa ter o contato com a Bíblia inteira, né? Receber toda a orientação da Bíblia. Isso é um desafio, fica também aí para os nossos queridos pregadores. Pastor, infelizmente, sim.
Pode dizer. Essa eu vou pegar também, porque eu tenho tentado feito isso. Inclusive, a gente está numa série aqui dos salmos penitenciais, dos salmos de arrependimento, que são 7. Eu comecei quarta, hoje eu vou continuar, porque senão não dá conta. É verdade. Tem que mudar. E às vezes a igreja não está acostumada assim a longas séries, mas a gente vai intercalando, né? Fala um tempo algumas coisas, outro tempo outras coisas, e a igreja vai desenvolvendo o hábito e o paladar, né? Para ir recebendo essas mensagens. Mas é coisa que a gente vai desenvolvendo com um tempo, né? Isso. Querido, nosso tempo, infelizmente, está já chegando ao fim. Eu quero só agradecer muito a sua participação aqui, ter tirado aí um tempo, atrasado o seu almoço, de ter se dedicado aqui para dizer algumas coisas para os nossos queridos ouvintes, irmãos e irmãs que estão aí de diversas partes nos acompanhando, e deixar aqui um espaço para a sua palavra final, antes que a gente possa nos despedir para encerrar a nossa live. Pastor, minha palavra final é de agradecimento, louvar a Deus pela sua vida, a vida da sua família, seu ministério, por nos honrar com essa oportunidade. Eu sou grato, espero ter podido contribuir com as experiências próprias e também com as dicas, e que Deus nos ajude a continuarmos assim, influenciando vidas, ajudando e mostrando as verdades bíblicas que podem transformar qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer área desse mundo. Minha gratidão, pastor, meu respeito ao senhor, e Deus abençoe poderosamente. Eu que agradeço, querido, é muito bom tê-lo aqui. Nós estamos, desde a semana passada, ouvindo pessoas, cada uma com uma história diferente, algumas com dezenas de anos de ministério na pregação, outras com um pouco menos, mas cada uma com contribuições excelentes, e eu louvo a Deus pela vida de todos os que estão participando dessas lives. Amanhã eu acredito que nós teremos mais uma live. Eu digo acredito porque como eu estou aí nessa assistência ao meu pai, então não estou na minha casa, não estou no meu espaço que eu tenha a internet certa, então estou buscando um espaço que dê certo para fazer. Na próxima semana nós teremos mais lives com a graça de Deus, aí vamos ter alguns pastores batistas da Igreja do Nazareno e outros assembleianos também. Eu estou para fevereiro já montando pelo menos mais uma semana. Aí já tem mais algumas mulheres, que as mulheres me reclamaram. Não tem mulher, não, pregadora nesse negócio aí. Já vamos ter mais algumas mulheres que vão trazer a sua contribuição. E eu louvo a Deus por cada um que tem aqui chegado com você para contribuir. Então, que Deus abençoe. Um grande abraço aí a toda a família. Deus em Cristo continue lhe usando para a sua glória. Um grande abraço a todos os irmãos que nos acompanharam nesta live. Vai ficar salvo aí no IGTV, você pode assistir depois. Deus abençoe vocês e fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Até logo, querido.